Repito, o boa noite a todos. E a primeira coisa que eu queria ver com vocês é sobre, assim, claro, primeiro eu tenho que me desculpar com vocês sobre algumas falhas. Por exemplo, o guia de estudos, que eu, de fato, desculpe a inexperiência, não é o caso, porque eu já tenho muitos anos de estrada aí. Mas o despreparo, porque eu não sabia, né, que tinha que, nós, professores, fazer esse guia de estudo. Eu pensei que isso já vinha no pacote aí do curso, e depois que eu me inteirei, né, falando com a professora anterior, com o professor Pedro também, de que precisamos dar para vocês um guia, né? E eu acabei começando a fazer, não terminei, porque eu não terminei também de ver todo o conteúdo externo, né? A parte da contribuição que a gente, como professor, traz, que vem da central, né? Do curso. Então, eu estou ainda preparando. Mas não se preocupem, é a primeira disciplina assim, com conteúdo, então a gente está patinando um pouco com questões técnicas, com questões organizacionais, mas não se preocupe que isso tudo vai melhorar com o tempo, a partir dessa disciplina e das próximas. E eu acho que nós vamos sanar todos esses problemas. De qualquer maneira, merece as desculpas minhas e em nome da organização do curso, sobre essas falhas técnicas. Várias pessoas tiveram dificuldade no fórum, tiveram dificuldade de acessar algumas tarefas. Nós fomos passando isso para o pessoal da parte técnica e acredito que a maior parte das coisas foi sendo resolvida, mas de qualquer maneira é importante que vocês continuem se manifestando, trazendo os problemas possíveis por e-mail ou como queiram, né? E a gente vá solucionando. Eu vou primeiro fazer o seguinte, pessoal, mostrar aqui a minha visão no Moodle, e depois eu passo também para a visão de estudante, para dar algumas dicas. Então, eu vou compartilhar minha tela. Deixa eu ver se eu acho que está aqui. Compartilhar. Deixa eu ver se vocês estão vendo aí a tela. Já me perdi. Aqui está. Vocês estão vendo uma tela do Moodle aí? Sim. Beleza. Então, eu vou para ela lá. Só tá rodinha. Só tá rodinha. Ah, entrou. Ah, tá. É que às vezes dá uma demorada aí, né? Deixa eu só chegar lá. Onde é que eu estou? Então, o que nós temos aqui? Essa é a visão do professor, vamos dizer assim, né? Então, é parecida com a de vocês, só que tem, claro, algumas coisas que a gente consegue ajustar e que vocês não veem. Então, primeiro eu vou dar uma passada aqui geral, né? Tem os módulos, essa é a cara que o pessoal da coordenação do curso pede que a gente libere as coisas, que use essa máscara bonitinha aqui, né? Mas lá embaixo, vocês viram que em alguns momentos ficou algumas coisas abertas e fecharam, abriram, fecharam, porque eu não sabia que tinha que deixar fechado aqui embaixo. Essa parte aqui, ó, que repete o que tem lá em cima. Então, ó, módulo 1, se vocês não estiverem vendo, me avisem. Módulo 1, né, oculto para estudantes, disponível, mas não mostrado. Isso aqui eu tinha liberado, mas daí eles falaram que é melhor deixar isso fechado. E as coisas que eu trago extra, eu coloco em outros itens, em outras seções aqui do Moodle. Né? Mas, basicamente, o que tem aqui é acessível lá por aquela máscara lá de cima, que é essa aqui, né? Módulos 1, 2, 3 e 4. Essa semana, então, nós estamos no módulo 2, né? E o que nós temos aqui? Eu vou passar aqui para vocês terem uma ideia, a visão, mudar papel para estudante, para eu saber o que vocês estão vendo. Então, vamos lá. Nós temos aqui no começo os avisos, a escolha dos horários de aula síncrona. Isso aqui que é nossa enquete. Já vou voltar nisso. E algumas pessoas tiveram dificuldade para acessar o arquivo da aula síncrona. Aula síncrona 1, né, que ficou bastante longa, porque a gente ficou conversando, enfim, foi bem legal. Para mim foi uma experiência bem legal falar com vocês, colocar algumas coisas, falamos bastante no começo, várias pessoas se manifestaram, mas ela está aí, vocês não precisam, quando forem vê-la gravada, né, não precisam vê-la de uma vez só, se for o caso, podem fazer isso em doses homeopáticas. Mas, como algumas pessoas não conseguiram ver, nós comunicamos isso para a coordenação técnica e eles colocaram outro link aqui, ó. Não sei se vocês estão vendo a minha mãozinha aqui do mouse. Aula síncrona 1, acesso externo,
que é um link externo para quem não conseguiu acessar via Moodle, às vezes tem conflito de versão, consiga, então, acessar por aqui. Então, aqui no começo vão estar essas aulas síncronas, inclusive a de hoje, que está sendo gravada já. Tudo certo? Até aqui? Ele botou, inclusive... Beleza. Ele botou, inclusive, aqui ó, em 2 locais, né? Aqui na parte inicial e depois na seção de recados e tal. Aqui também tem o vídeo da aula síncrona 1, quer dizer, tem várias formas agora de vocês tentarem. Depois vem as minhas sugestões. Tem esse vídeo do El Ninho, que ele é um vídeo de baixa qualidade, como eu expliquei aqui, né? Foi gravado com videocassete muito antigamente, mas ele é um vídeo que me acompanha muito desde que eu dou aula na oceanografia há muitos anos já, e ele é muito interessante se vocês tiverem paciência de aguentar a má qualidade da gravação. Depois tem o filme Antropóloga, que já está livre, né, na internet, muito bom para vocês verem algumas histórias, mitos, lendas, focados aqui em Florianópolis, mas que valem para qualquer região, como um exemplo de manifestação cultural, né, e de uma forma artística, né, também de se ver isso, que seria um filme. O livro do Ernest von Haeckel e outras informações. Um livro do Cruz de Souza, nosso maior poeta, né, de Santa Catarina, fantástico. Uma reportagem aqui que talvez a gente possa ver hoje, se não viram. Eu já pergunto aí para vocês se vocês querem assistir, né? E também o arquivo PDF da aula síncrona 1, que eu vou deixar também o arquivo PDF da aula síncrona 2, que vai ser um pouquinho menor. E também tem aqui uma tarefa, diagnóstico da cultura oceânica na minha cidade ou região. Eu coloquei essa tarefa, coloquei uma data aqui, mas não se preocupem com a data final, caso vocês não consigam. O ideal é que vocês tentem respondê-la, né, preenchê-la, mas eu fui avisado pela coordenação que, em função desses problemas técnicos, talvez a gente amplie prazos para vocês entregarem as tarefas. E na visão do estudante, vocês veem que a página termina por aqui, certo? Porque a gente acessa as coisas lá em cima nessa máscara. Aqui, por exemplo, módulo 2, onde vocês vão... Epa, vamos ver se ele vai entrar. Uma travada aqui, mas enfim. Bom, está aqui o módulo 2, também não precisamos entrar nele agora, mas qual é eu vou passar de novo aqui para o modo de visão normal. Eu consigo enxergar tudo. Vou voltar aí para enxergar vocês, para ver se está tudo ok. Muito interessante o vídeo. Eu não consegui acessar a aula síncrona 1 por nenhum dos links, meu Deus. Danelise, depois a gente vê então isso aí. Vamos ver se eu consigo de outra forma te ajudar nessa história aí, né? Essa tarefa está dentro de algum módulo? Não, ela está... Agora as coisas que eu vou trazer externas, eu não consigo colocar dentro dos módulos porque isso é fechado, né? Pela parte central do curso aí que vem da CAPES. Então, eu vou colocar nessas sessões iniciais do Moodle esses materiais, tarefas, aula síncrona, tudo aí em cima, né? Antes de entrar, logo após a máscara aí que vocês estão vendo aqui, né? De cultura oceânica, mergulhando, semestre 1, apresentação do curso, etc. Logo abaixo disso eu vou colocando as coisas. Então, isso vai ficar visível para vocês. Tá? Não estão abrindo os módulos, meu Deus do céu. Para mim abriu, mas... Deixa eu ver, módulo 1. Para mim está abrindo. Então, eu vou anotando aqui os problemas para depois passar para a coordenação. Não estão abrindo os módulos. Deixa eu anotar isso. Não abre. Ok, vamos lá. Volto aí para falar com vocês. O que mais? Os meus módulos estão abrindo. Então, é isso que eu estou achando, sabe, muito complexo, muito confuso. Para algumas pessoas está dando certo, para outras não. É algum problema de conexão, não sei, de versão. Os fóruns não conseguiram acesso para edições também. O meu também abre. Bom, é importante que vocês vão falando que isso aqui vai ficar tudo gravado e depois a gente consegue resgatar esses problemas para passar para
o pessoal de TI, né, tentar resolver. Pode ser o navegador, bom, pode ser mesmo. Tá, eu não estava contando. Bom, a questão do tempo, gente, por isso que a gente está assim, sendo mais flexível, especialmente nesse começo, caso vocês tenham dificuldade de tempo, eu sei como é, né? Estamos aqui de noite, né? Eu saí correndo de uma reunião para poder estar em casa aqui trabalhando com vocês, em vez de ficar no laboratório, que é mais complexo, e em casa eu consigo mais tranquilamente falar com vocês, mas eu sei como é essa questão de tempo. Vamos lá, mão levantada, pode falar, Ricardo. É quase uma piada, né? Se o caso a TI não consiga resolver, daí nós vamos para a UTI. seria o jeito, seria bom. Às vezes só eles. Né? Mas talvez a pessoa não consiga abrir, porque talvez tenha aquele cadeadinho lá, esse tipo de bloqueio, né? Às vezes tá no computador lá, é uma coisa meio escondida, né? Às vezes pode ser isso, né? Que cada computador às vezes tem as suas manhas, né? Pode ser que tenha alguma coisa tipo anti-spam, sei lá, anti-spam não, tem um que bloqueia, né, quando você entra em certas páginas. Tem que tentar de tudo, gente. Fala, Elisa. Professor, ali no módulo 1 tem uma última atividade que é um fórum. E aí, nesse fórum, ao invés de estar aberto o fórum, tem um outro fórum com uma pergunta do senhor sobre o curso em geral. Aí eu acho que eu fui a primeira pessoa a responder esse fórum, e como eu não tinha entendido direito se era para responder a pergunta ou se era para responder essa pergunta final ali do módulo, eu fiquei em dúvida, assim, acabei respondendo ali, e ali mesmo eu escrevi que eu estava em dúvida se era naquele lugar. Só que daí os colegas todos começaram a responder a pergunta do módulo, né? Então eu queria entender se eu respondo por ali mesmo, o que eu faço? Tá. Na verdade, talvez a confusão tenha sido minha, né? Porque no fórum eu quis lançar aquela questão, mas o fórum realmente o fórum como se fosse uma mesa de bar, né? A gente se reúne para conversar e vamos falar à vontade, né? Ele não é uma tarefa, ele não é uma coisa que seja obrigatória. E sim uma manifestação, uma provocação que alguém pode colocar ali para gerar discussão. Então, não te preocupa, né? Eu coloquei uma pergunta lá para estimular, mas não precisa ser só sobre isso. E também isso não é questão avaliativa, não se preocupe nesse sentido. Ricardo, pode falar. Eu também fiquei nessa dúvida, porque eu respondi a pergunta da atividade 1 e da atividade 2, só que a minha resposta não foi para o fórum. E eu vejo ali que o pessoal responde a mesma pergunta e aparece para todo mundo. Daí eu estou achando que eu fiz errado, fiquei nessa dúvida. Entende? Sei que a minha pergunta eu respondi, apertei lá concluído, enviar, sei lá, alguma coisa assim, e deu que tudo bem, mas só que não apareceu ali como fórum, entende? Sabe o que aconteceu? O fórum estava, não sei nem como explicar, mas parece que ele estava meio fechado, meio acesso restrito, e daí, inclusive, hoje eu escrevi lá para testar, acho que todos viram que eu postei alguma coisa lá, e tem vários espaços para esse fórum. Então, eu vou perguntar mais detalhes sobre fórum, né? O que a gente tem que fazer. De qualquer maneira, o fórum é um espaço livre, né? Aberto ali, não é necessariamente uma tarefa. Então, alguém pode chegar lá e fazer uma pergunta, gerar uma provocação para a gente discutir aqui. Beleza? Vamos lá. Fabiane, quer falar? Então, eu estou com uma dúvida e vou perguntar, porque talvez possa ser a dúvida de mais alguém também. Em uma das atividades ali do módulo 2, eu respondi, e quando eu acessei ali o link para realizar a tarefa, fui direto para o fórum. Mas depois eu vi que era para realizar na aba tarefas, e aí nisso eu me perdi. Eu não consegui achar essa aba tarefas, eu acabei respondendo no fórum, e não sei se é uma coisa que eu mesma tenho que ir me familiarizando aqui, ou se realmente está errado ali para mim, sabe? Porque nas atividades anteriores, quando clicava ali, dizia, né, atividade individual. Quando eu apertava no link, clicava no link, já ia direto para realizar, né? Sim. E aí, eu sei que eu acabei indo para o fórum, e eu respondi só depois que não sei se aconteceu com mais alguém, ou se foi só comigo, mas eu acabei respondendo ali no fórum mesmo, e fiquei nessa dúvida, assim.
Eu acho que não tem problema. Aqui eu estou vendo agora, de fato, que tem no módulo 2, tem uma pergunta e direto vai para o fórum, né, essa pergunta. Fórum Isso, e tópico aí, 2. como eu falei, eu não sei se é alguma questão que está acontecendo aqui, talvez no sistema, ou se é só uma questão de eu me familiarizar também ali com as diretivas, né? Porque eu sei que tem caminhos diferentes para fazer as questões e Sim, tudo mais, né? sim. O que é importante, assim, quando é tarefa mesmo, atividade, vai ter um botãozinho ali, um clique, um link para atividade direto. Aí vocês entram lá, é específico. O fórum, como eu disse, é uma coisa. Às vezes pode ter uma pergunta antes do fórum, mais aberta, que não é atividade de fato, né? É só uma conversa, uma discussão Entendi. que Mas se abre. nesse caso, essa que foi para o fórum, eu teria que refazê-la, então, colocar lá em tarefa, é isso? No módulo 2. Qual é o Isso. número Deixa do eu lembrar, módulo? agora eu vou Aula entrar 1, aqui aula para 2? lembrar. Tá, beleza. Porque o módulo 2 tem a aula 1, 2, 3. Vamos ver qual que é para eu localizar aqui e entender. Aula 2. Uma atividade direta também. Eu vi fórum aqui no módulo 2 somente na aula 1. E ele vem logo após uma pergunta, de fato. Deixa eu ver se eu compartilho aqui para vocês, para ver se é isso. Vamos compartilhar uma tela. Não é essa. É essa aqui. Cultura Oceânica, módulo 2. Ó. Também não temos acesso às atividades dos módulos 3 e 4. O conteúdo está disponível, mas não temos como submeter as tarefas. Vou verificar isso. Tarefas, módulos 3 e 4. Vamos lá. Depois eu já vou entrar nisso. Aqui, se você vê, Fabiane, não sei se é isso que você estava falando, que no módulo 2 tem atividade 1, atividade 2, aí tem uma pergunta e vem o fórum. Que eu entendo assim, é uma pergunta que eles bolaram para se discutir no fórum de forma mais informal, talvez. Né? Então, é assim que eu interpretei essa parte aqui. 3.3. Tá. Bom, podem ir colocando aí os problemas. Eu gostaria só de voltar um pouco aqui, se eu conseguir compartilhar aqui. Posso entrar em algumas questões da aula passada e da aula de hoje, assim, já de conteúdos? Acredito que essa pergunta foi colocada depois, pois hoje de manhã estava nessa atividade e não tinha forma. Ok. Professor, Então, tá, eu poderia fazer uma diga. pergunta? Claro. Eu não entendi no final das contas. Vou voltar lá para o módulo 1, fórum, que é da atividade 3.3. É para responder aonde? Módulo 1, atividade 3.3. Deixa eu só chegar lá. Que foi o que acho que a Elisa falou, né? Que ela fez um comentário e todo mundo foi colocando a resposta embaixo. É para continuar ou o senhor vai abrir algum outro modo de responder essa pergunta? Vamos lá. Deixa eu só me localizar aqui. Atividade individual. A partir das atividades de imersões e mergulho, um texto unitário. Aqui tem essa atividade. Eu recebi aqui, 17 respostas. Então, isso, mas aí não é uma. É que é assim, como a Elisa falou, ela fez uma pergunta para o senhor, porque se o senhor entra ali, o senhor fez uma pergunta sobre o curso no geral, não é sobre esse fórum. Eu acredito que seja assim, professor. A gente fez aquela disciplina de AVA, né? Com vários fóruns. E quando tem um fórum, o próprio professor coloca um texto, e nesse texto a gente consegue colocar várias respostas dos fóruns. Eu acredito que é isso que o senhor teria que perguntar para alguém aí, para ajudar a fazer igualzinho da primeira disciplina. Que é essa parte que está faltando. Então ficou assim, acho que o senhor fez, esse fórum que o senhor fez seria como se fosse
Eu acredito que tenha que ter um fórum onde a gente pode se comunicar no geral do curso, da disciplina. Só que isso ficou dentro da 3.3. Entende? Então ficou confuso. E eu vi que várias pessoas também fizeram outras atividades. Todos os fóruns estão assim, confusos. Não tem um lugar correto. É que uma pessoa postou e as outras responderam. Sim. Então, só para talvez teria que organizar. Mas tem um jeito, porque funcionou na outra disciplina. Se o senhor olhar, se o senhor tem acesso a essa outra disciplina, mas dá para ver certinho. O professor... Tá, eu vou verificar então na outra também. Eu acho que é o jeito do senhor colocar a pergunta. Tá. Na outra disciplina também... Desculpa, mas é que na outra disciplina também os fóruns, tinham esses fóruns que a gente tinha que participar, eles eram abertos, então a gente conseguia colocar um tópico no fórum. Nesse a gente não consegue, a gente só consegue responder o seu tópico. Que coisa incrível. Só responde. Pessoal, mas assim, ó, no meu aqui, né, nessa parte do fórum da primeira aula, né? Tem lá atividade 1, atividade 2 e fórum. Esse fórum, ele tá aparecendo para mim com um tópico do professor, você clica lá, fórum tópico 2, você clica nele, ele aparece, tem lá, link direto, responder, e daí você responde como no AVA inicial, responde direto na pergunta do tópico 2, eu entendo assim, e não nas respostas dos colegas, daí na resposta dos colegas só se eu quisesse comentar. E aí a gente está como estava no AVA. É sobre esse fórum que está todo mundo falando? Fórum tópico? Eu acredito que sim. Eu acho que sim. Ele está igual a todos. Você, eu não consigo te ver aqui, mas você que está falando agora, você fez a atividade 3.3 no módulo 1? Não, eu não fiz, mas eu tô com ela aberta. Tenta fazer então ela. Como é que você faria ela? Eu abri aqui o link onde, ó, quer ver, ó? Tá aqui. Fórum módulo 2, tópico, fórum tópico 2. Aí você clica em fórum tópico 2, abriu. Aí vai estar lá, pessoal, usem esse espaço para depoimentos, discussões, divulgações, sugestões, Exatamente. etc. Sobre isso o é uma fala 2. do professor, é o que eu estou dizendo, isso é uma fala do professor fazendo uma pergunta sobre o curso em geral. Aí a Elisa foi lá, respondeu, fazendo uma pergunta, onde eu coloco isso aqui? Aí todo mundo foi colocando resposta. Ou seja, isso não era para ser a resposta do fórum. Mas ficou. Agora, o que eu queria dizer é assim, a minha tá pronta, eu fiz ali, deixei copiada, porque a gente tem que fazer as coisas quando a gente consegue. Então, eu queria saber onde que a gente põe, porque aí eu colo a minha lá e fechei essa atividade. Na verdade, eu precisava ter essa organização para a gente ir finalizando. Eu vou precisar consultá-lo. Sabe o que aconteceu? Como antes eu estava além de ter essa máscara inicial, tinha aquela repetição abaixo, aberta, dos mesmos conteúdos que tem em cima, né, das unidades e tal, tinha aberto, e lá embaixo eu consigo manipular. Aqui dentro do que hoje vocês estão vendo, né, eu não consigo inserir nada, em termos de gerar uma pergunta, um tópico, uma nova atividade, etc. Só fora disso. Mas teve uns dias que estava aberto essa parte de baixo, né, que é a repetição do que está em cima, naquela máscara bonitinha do curso, e lá eu inseri coisas. Depois me alertaram que não é melhor não usar aquela parte de baixo, então nós fechamos, foi fechado. Então, eu vou me informar sobre isso, né, peço desculpas novamente, vocês não vão ser prejudicados, porque, de fato, houve essa indefinição, essa confusão inicial aí sobre como fazer. Então, vamos lá. Isadora, acho que já falou, quer falar? Não sei. Tá bom. Isso, mais sobre essas dúvidas. Oi, tudo bem? Pode falar. Isadora, de Imbituba. Peraí, deixa eu arrumar aqui. Tá, o que eu estou fazendo, tá? Que eu já fiz uma pós pelo Moodle e para gerar mais tranquilidade para as pessoas, principalmente com o que vale nota, né? Logo depois ali, ó, do mergulhando com o sistema, né? Tem o número da matéria, tem mergulhando no oceano, nossas relações com o ecossistema. Embaixo tem curso, participantes, notas e competências. Se você clicar em notas,
tem todas as atividades que vale nota. E aí, como aluno, aí você tem uma lista ali. E ali você clica na atividade que vai para o lugar certo de resposta. Sempre vai para o lugar certo. Assim você consegue ter certeza que você respondeu tudo que valeria nota. É verdade. Tô vendo isso aqui agora. Né? Tá? É só uma dica pro pessoal. Adora. Então entra para mim na 3.3 por aí. Vamos ver. Para onde vai para você? Tá. Peraí. Atividade 2. Nota. Aí tem aqui. Aí você quer que entre, ó, atividade individual, aula 3, é isso? Módulo 1, atividade 3.3. Você já fez essa? Ó, eu fiz as duas primeiras. Atividade, aí tem, ó, você tem uma ideia, o que vale nota. Diário, atividade individual 1, aula 1. Atividade individual 2, aula 1. Atividade individual, aula 2. Atividade individual, aula 3. Diário para modificar, tarefa, atividade 1, aula 1, atividade 2, aula 1, diário, atividade 1, aula 2, tarefa, diagnóstico de cultura oceânica na minha cidade ou região, e aí tem a ferramenta externa, a aula síncrona agora, né, de quarta-feira. Então, essas são as atividades que vão valer nota para o Moodle, independente do que colocam ou não. Para fechamento de nota, é isso que vale. Certo. Tá? É só para os alunos, porque muitas vezes eu sou mãe de 2, cuido da minha mãe, tenho agrofloresta, e aí a gente às vezes, nossa, mas será que eu tenho que escrever isso? Será que vou valer nota? Será que... Então, assim, só para ficar mais simples, assim, sabe? Eu sempre olho ali o que tem de atividade para nota. Eu estou acompanhando, fazendo tudo, Sim. mas sempre é a parte mais importante para que você não perca, porque a hora que você muda, falta alguma coisa, você perde a nota do digital e aí já era. Que aí a hora que fechar o sistema, o professor não tem como mexer. Então... Eu sei, mas fechou. Então vai ficar assim, ó, do jeito que está hoje, professor, esses fóruns não serão respondidos, porque ele não existe. Então, assim, beleza, que não vai valer nota, tem que ser revisto. Fórum, né? Mas, assim, eu acho que seria legal se colocou ali, a gente ter um lugar organizado para a gente responder. Eu acho que aí vai ficando, sabe? Eu não sei se a gente vai ter mais aulas síncronas. Aí depois fica difícil, a gente não acha ninguém para falar. Sim. Você tem razão, e também... Só não colocar fora, a gente faz só atividades que são válidas. Tá. E deixa eu só fazer uma pergunta. A gente tem grupo da turma de Laguna, da turma de São José, grupo no WhatsApp ou coisa assim? Alguém já criou? Não. Seriam os tutores, né, que devem... Tem um grupo ali na parte de mensagens, ali no balãozinho lá em cima, você abre e tem grupo. Aí tem o grupo de São José, Paulo São José, e o grupo que a gente fez aquela outra tarefa lá. Tem os dois grupos. Tá, mas um grupo do WhatsApp, assim, para os alunos se comunicarem entre eles, não tem? Eu não estou em nenhum, mas também, se tiver, eu não sei se eu vou entrar, não consigo, não dou conta, sabe? Não, é mais, por exemplo, porque vai começar as aulas presenciais também, né? Não sei se vai ser... vai ter, na verdade, saída de campo, né, presencial. Então, e aí, até para a gente se comunicar, se organizar para ir, não é para ficar coisas, não, né? Mas eu acho interessante. Eu me disponibilizo a criar o de Laguna, que é o grupo que eu tô. Aí eu vou, se eu puder, né? Eu posso colocar ali Isadora, na comunicação o link. Isadora, eu prefiro que você tente contato com o tutor de Laguna, porque, pelo que nos informaram, eles que teriam que criar o grupo. Ou criar o grupo, ou pelo menos ter ciência disso, porque daí eles sabem que existe como é que eu falo com o tutor? Vamos ver. Tutor de Laguna... A tutora de Laguna é a Bruna, é só entrar ali no lugar tá que a Raquel falou. Não, só a a Elisa tá mensagem falando. ali? Tá. É só você entrar ali nas mensagens que tem a Bruna ali. Tá. Certo. Ela sempre responde super rapidinho, é uma querida.
Sim, Beleza, sim. aqui, ó. Pessoal, nas mensagens se manifestou a Bruna e a Luísa também, dizendo que os tutores sugeriram ou avisaram que não haveria esses grupos, porque eu acho que, de fato, as pessoas às vezes estão em muitos grupos e não conseguem dar conta, né? Eu sou um também que não consigo dar conta. Mas, assim, vocês são livres entre vocês para fazer esses arranjos, né? Bruna, por favor, fique à vontade, pode falar. Boa noite, pessoal. Só para esclarecer, foi nos solicitado que nós, como tutores, forçassem vocês a usar a plataforma. Então, que não fosse criado o grupo do WhatsApp. Mas vocês, quanto alunos e aqui do Polo, sugiro que, se quiserem criar um grupo entre vocês, até mesmo para se autoajudarem, né? Na medida do possível, eu conseguindo responder o mais rápido possível, eu estou respondido, e aquilo que foge das minhas mãos, aí eu vou atrás de resposta. Mas estou à disposição no que for preciso, tá? Beleza. Obrigado, Bruna, pelo esclarecimento. Vou só ligar aqui a minha... Por nada, professor. Minha bateria. Ok. Então tá, gente. Se vocês... a professora falou que a comunicação seria pelo chat do Moodle. É para a gente, eu acho que, se familiarizar, né? Até eu, como professor, também estou tendo dificuldades, porque, claro, são coisas sempre novas e que vão sendo atualizadas e a gente nem sempre está por dentro de tudo. O que eu queria mostrar para vocês, primeiro, coisas assim, gente, que a gente começou a falar na aula passada, eu achei legal, porque teve bastante interesse e participação, né? E uma das coisas que a gente falou, quando a gente foi fazendo aquele reconhecimento do nosso litoral, o litoral da região que nós estamos, ou que a maior parte de nós está, que é aqui de Santa Catarina, nós falamos alguns aspectos, algumas características de um dos aspectos que chama a atenção, que eu vou compartilhar com vocês a primeira aula aqui, para vocês relembrarem. Onde é que está aqui? Vamos ver se aparece aí essa tela. Que deve estar aparecendo aí. Façamos uma pequena viagem para perceber outras diferenças e contrastes que ocorrem no litoral de Santa Catarina. Para a gente fechar esse tema, então, eu queria só ver se vocês conseguem visualizar essa viagem aí que eu quero que vocês acompanhem comigo, para entender, né? Nós vamos tentar fazer uma viagem agora virtual pelo Google, né? Desde da divisa do Paraná com Santa Catarina, indo até lá o extremo sul do Rio Grande do Sul, para a gente ver esses contrastes e entender algumas questões importantes que ocorrem aqui no nosso litoral. Então, eu vou parar de compartilhar esse e vou compartilhar o Google. Onde está o Google? O senhor Google está aqui. Só me confirmem se estão vendo aí um mapa que aparece em Itapoá, São Francisco, etc. Sim. Beleza. Então, olha só. Que coisa doida, né? Estamos aqui no Google e eu vou clicar aqui porque eu fiz uma viagenzinha automática para vocês verem a gente saindo e observar as diferenças na linha de costa. Nós não precisamos nem olhar o mar nem a terra, mas só a linha de costa. Vejam como que é essa nossa linha de costa, desde aqui da região de São Francisco, Joinville, Itapoá, seguindo para sul. Vamos ver se vai funcionar. Deve começar a se mexer a imagem. Ó, vamos aí para... Vou ver se vocês estão vendo. Acho que vocês estão vendo, né? A imagem se mexer. Beleza. Então, olhem só. Que complexidade que nós temos. Aí, Porto Belo, né? Tijucas, entrando já na Baía Norte Sul de Florianópolis, a própria ilha, né? São litorais muito complexos, recortados, cheios de inlets, né? De entradas de rios, de córregos. Aí chegamos na região das lagoas, de Laguna, ainda tem um pouco de recorte. Aí, agora, eu queria até parar aqui, mas não vou conseguir a tempo, eu acho. Vou dar uma pausa. Deu uma... Vocês estão vendo aqui, ó, o famoso, para quem é da oceanografia, é emblemático o farol de Santa Marta. É uma coisa que remonta a muitas coisas interessantes e importantes
porque ocorre aqui a ressurgência, ou seja, a água de fundo sobe, resfria, aqui o mar na parte superficial, e nós vamos ter uma ressurgência e uma modificação muito forte, muito abrupta, né, das características desse litoral. Eu vou continuar aqui para vocês verem que até o Cabo de Santa Marta, o farol de Santa Marta aqui, o litoral é recortado. E daqui para baixo, vejam só, é aquela piadinha que eu fiz na semana passada, né, que o litoral passa a ser quase uma linha reta no sul de Santa Catarina e no Rio Grande do Sul até o Uruguai. Aí já entramos aí no litoral sul, né? Já na região das Lagoas, aí eu acho que já no litoral do Rio Grande do Sul, inclusive. Vejam que tem dunas que são muito assim, claramente orientadas pelo vento nordeste, né? Muitas lagoas costeiras, aí começa a aparecer a Lagoa dos Patos, mas vejam que o litoral é bastante retilíneo e não tem muitos rios, muitas entradas de água, a não ser aqui, né? Vocês estão vendo agora a Barra do Rio Grande, uma grande saída de água que pega toda uma série de bacias ali do Rio Grande do Sul e da Lagoa dos Patos. E aí vamos para a parte de baixo, né, do estado, que segue também retilínea, muda um pouquinho, né, a direção da costa. Isso interfere muito de como as ondas vão bater nesse litoral, porque elas tendem, quando vêm de vento sul, virar para a esquerda e encontrar o litoral de frente. E agora, aqui, ó, termina a nossa viagem aqui nessa região de La Coronilla, né, que é, quem não conhece, sugiro que em algum momento que possa ir para o Uruguai, conheça esse litoral do Uruguai, porque ele é muito bonito, muito interessante. E nós temos praticamente um costão gigante, que é o do Cabo de Santa Marta, na ilha no farol de Santa Marta, aqui em Santa Catarina. Depois, nós só vamos ter afloramento rochoso em Torres, né, que é no Rio Grande do Sul, já mais na divisa com Santa Catarina. E aí, novamente, só vamos ter afloramento rochoso aqui em La Coronilla, aqui no Uruguai, nessa região que é um parque, uma área protegida, né, no Uruguai, que tem novos afloramentos rochosos, outros tipos de rocha, inclusive. Mas, tirando isso, não tem costão rochoso. Então, né, quem é do Rio Grande do Sul, eu que estudei lá, a gente não conhecia muito, ou não estudava muito a ecologia do costão rochoso, né? A gente estudava bastante a ecologia de praia, tanto que o meu trabalho, vocês viram, né? Eu falei, eu acho, foi com aquelas algas do chocolatão, né? As algas, as diatomáceas surfistas de praia, porque essa é a característica desses litorais do sul de Santa Catarina, Rio Grande do Sul e norte do Uruguai. Então, eu só queria mostrar essa historinha para vocês, né? E para vocês, né, olharem com outros olhos, eventualmente, essas circunstâncias, porque elas caracterizam a ecologia dos locais, a oceanografia dos locais. Professor, qual o motivo para existir tantas lagoas nessa região sul, ao sul de Santa Catarina, no Rio Grande do Sul? Essa é uma história fantástica. Se eu pudesse falar uma aula só sobre isso, eu faria. Por quê? Porque as lagoas passam a existir em regiões que a gente costuma chamar de planícies costeiras, planícies litorâneas. Nas regiões recortadas, que falamos mais ao norte, né, de Santa Catarina, você tem a Serra do Mar, ou a Serra Geral, ou, enfim, os derrames basálticos que formam elevações, planaltos que erodem em direção ao mar, mais próximos à costa. À medida que a gente vai para o sul de Santa Catarina e para o Rio Grande do Sul, existe uma extensa planície costeira, onde as elevações, né, que, por exemplo, caracterizam o litoral de Santa Catarina, um pouco do Paraná, São Paulo, que são derrames basálticos muito antigos, elas se adentram e terminam basicamente ali na fronteira do Rio Grande do Sul e Santa Catarina com a região dos cânions. E mais abaixo, então, mais ao sul, vamos dizer assim, nós temos uma extensa planície costeira. As planícies costeiras, elas são muito sensíveis, no tempo geológico, a esse processo que ocorre na escala de milhares de anos de elevação e rebaixamento do nível do mar. Então, o que acontece? Em momentos que o mar estava mais elevado, toda essa planície costeira de Santa Catarina, inclusive a cidade de Laguna, a região de Laguna, o mar ia praticamente até a escarpa da serra, né?
até a região ali que sobe para o Rio do Rastro. E no Rio Grande do Sul, o mar entrava e avançava além da Lagoa dos Patos. Mas no processo de recuo, quando você tem, né, no caso aqui, né, numa região em que o mar já está encostando na rocha e ele diminui o nível e segue tendo um litoral de relevo abrupto, que é o caso da presença da serra geral, das montanhas, ou seja, dos afloramentos rochosos junto ao litoral, esse desenho que fica não muda tanto. Agora, quando você tem uma zona muito plana, né, o mar estava aqui, ele começa a recuar, ele vai recuando aos poucos. Quando ele vai recuando, o que acontece? Na linha de costa, enquanto o mar está com uma certa linha de costa, ele vai jogando sedimentos, formando as linhas de dunas. Isso é claro para vocês todos? Vocês conseguem visualizar? O mar, o que ele faz com as ondas? As ondas trazem sedimentos, jogam para a praia. Quando esse sedimento seca, o vento joga isso, tende a jogar isso para além, né, da praia, para formar os cordões de dunas. Esses cordões de dunas, depois de muito tempo, né, sendo formados, eles acabam formando barreiras. Essas barreiras, elas ficam ali e quando o mar recua, né, elas acabam represando as águas de chuva que vêm das bacias hidrográficas em direção ao mar. Então, é muito bonito, não sei se eu vou conseguir explicar isso agora aqui, mas espero que vocês estejam entendendo. Quando o mar recua e vai deixando para trás uma linha de costa plana, ou seja, planície costeira, exemplo típico, sul de Santa Catarina, ou o litoral todo do Rio Grande do Sul, ele vai deixando essas barreiras e, ao invés de a água escorrer, ela para formando as lagoas costeiras. Então, as lagoas costeiras se formam em grandes planícies costeiras à medida que o mar recua e deixa algumas barreiras. Então, nós temos cerca de 4 barreiras gerais do tempo geológico, pleistocênicas, vamos dizer assim, nos últimos 10, 20 mil anos, se não me engano, que vão deixando marcadas essas cicatrizes e elas ficam preenchidas por lagoas, porque são áreas que são mais profundas, em que o lençol freático aflora ou que recebem rios. E aí a gente tem esses ambientes fantásticos, que são as lagoas costeiras, certo? Espero ter conseguido, pelo menos, dar uma explicação geral aí para vocês entenderem quem não conhecia, né? Quem não conhecia essa história, que tem uma pequena noção aí de como é isso. Bom, a outra coisa que a gente falou na aula passada, que eu estou só retomando como revisão, deixa eu voltar a colocar aqui na outra janela, que é isso aqui. Vamos lá. Agora eu vou para lá. E aí era o seguinte, nós fizemos uma conexão, se vocês lembrarem onde é que está, uma conexão entre, vamos ver se vocês estão enxergando isso, entre tainhas e o chocolatão, né? Fiz uma brincadeira aí, coloquei um belo prato de tainha e umas barras de chocolate. Esse chocolatão aqui, eu na verdade não chamava de chocolatão quando eu estudava isso. Eu já chamava de floração Bloom, ou de... tem até uns nomes mais assim, pejorativos que dão para isso aí, né? Pela cor, pelo aspecto, né, que isso tem na praia. Mas por quê? Porque as tainhas que caracterizam o nosso litoral e a nossa cultura aqui em Santa Catarina de forma tão importante, elas se alimentam fundamentalmente dessas algas e de outras mais, né? E aqui vocês têm uma imagem de um artigo desses colegas uruguaios que fizeram toda essa cadeia de transferência de energia e de matéria entre os indivíduos, os organismos de praia dos litorais arenosos de Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Uruguai, que são muito parecidos, né, no sul de Santa Catarina. E aqui embaixo, se vocês conseguem ver, tem a nossa estrelinha aqui, essa é a nossa diatomácea que forma o Bloom chocolatão, né? E ela é comida para as tainhas, para os mexilhões de areia, para todos esses outros crustáceos de areia. E vejam essa seta subindo, levando até criaturas extremamente importantes, né? Como algumas aves, alguns mamíferos costeiros, aves migratórias, né? E peixes, inclusive peixes importantes, siris também,
do ponto de vista econômico, como as curvinas, os papaterras, os linguados, né, as miragaias, que são peixes muito importantes, já foram mais, né, mas ainda são importantes economicamente e ecologicamente. Então, vejam, quando a gente fala isso, nós estamos dizendo que tem produtores primários, ou seja, pequenas algas que fazem fotossíntese, mas que conseguem, através de uma estratégia única, né, produzir grandes massas, né, com uma alta qualidade nutricional, que consegue, não só pela quantidade, mas pela qualidade dessa biomassa, nutrir um ecossistema inteiro. Então, esse é um exemplo de como um dos litorais mais produtivos do mundo, que é o litoral sul de Santa Catarina, o litoral do Rio Grande do Sul e o litoral do Uruguai, como ele é alimentado basicamente, olhem só, por uma espécie de microalga do fitoplâncton, certo? Que é a que forma o chocolatão. Então, eu não queria terminar sem reforçar sobre essa história, porque ela nos conta uma história que vai além da ciência, né? Ela vai para a nossa cultura, para as nossas lendas, né? Para uma série de outras questões. Nessa tabela aqui, vocês estão vendo uma coisa que eu não consegui falar na aula passada, que é o seguinte, a composição de ácidos graxos, né, que existe na nossa alga, que está aqui, nessa primeira coluna, depois os ácidos graxos que ocorrem na tainha, na carne e nas ovas da tainha, e também no mexilhão branco, né, que é o que se come, o mexilhão de areia. Já vou atender aí a pergunta, que come o mexilhão, que o mexilhão de areia come também essas algas, e nós vamos ver que praticamente todos os ácidos graxos que estão nas algas são transferidos para esses animais, inclusive os fantásticos e importantes para a nossa saúde, EPA e DHA, que é o ômega 3 e ômega 6, a origem desses aminoácidos são as algas, elas são transferidas para os peixes e para os mexilhões. Então, esse é um trabalho que a gente fez mostrando essa correlação, certo? Deixa eu ver. O que temos aí de perguntas? A Danielise levantou a mão. Pode falar, Danielise. Oi, professor, boa noite. Oi, boa noite. Só que a colega colocou ali no chat se o senhor poderia colocar no modo de apresentação, eu acho que ficaria melhor mesmo para visualizar. Desculpe a falha, eu esqueci desse detalhe. Esse aqui vocês enxergam melhor? Vejam aí se vai mudar. Sim. Melhorou? Sim. Beleza. Dá para clicar também no ampliar ali no lado. Aí na tela de vocês, né? Vocês conseguem. Professor, seria pedir mais se eu pudesse voltar naquela tela do ciclo ali das aves, uma antes dessa, hein? Isso daí. Essa? Fique à vontade, aí ela. Não, desculpe. Interessante isso aí, né? Eu estava refletindo aqui sobre a questão da APA, da baleia franca, por exemplo, e o pessoal dizer que a parte terrestre não interfere, né? Claro que interfere. Ou se interfere. É tudo conectado, tudo interligado, né? Inclusive, olha só, os nutrientes e a água de boa qualidade que chegam nessas algas que sustentam toda essa fauna e que pode, inclusive, chegar nas baleias, vem do continente, vem dos rios e das lagoas costeiras. Essa água das lagoas costeiras, ela acaba penetrando por baixo das dunas e chega nas praias, na zona de arrebentação aí das praias, onde essas algas se alimentam dos nutrientes. Então, à medida que a gente faz processos de urbanização absolutamente irracionais, como são as grandes cidades litorâneas, sei lá, Florianópolis em alguns locais, Balneário Camboriú, enfim, a tendência que estão impondo, né, para todas as nossas cidades litorâneas de uma urbanização absolutamente inconsequente, irracional, né, o que nós fazemos? Nós paralisamos, interrompemos esses fluxos. Não quer dizer que nós temos que voltar ao litoral como ele era antes de chegarem os europeus. Isso não vai acontecer, não é isso que a gente está dizendo. A gente só precisa regulamentar para que não haja um bloqueio, né, total dos fluxos de matéria, né, e energia nesses sistemas que comprometam o funcionamento dos sistemas que vão, inclusive, repercutir em problemas para nós, né? Então, a APA da baleia franca foi uma das maiores conquistas que se conseguiu aqui em Santa Catarina e no Brasil inteiro para preservar alguns locais desse modelo impositivo único que querem impor
né, para poucas pessoas, vamos dizer assim, ganharem dinheiro, assim, iludir algumas outras pessoas que acham que vão entrar nesse carrossel que não distribui dinheiro, ele só acumula dinheiro em alguns poucos. Então, assim, o que a gente costumava falar é assim, quando eu morava em Itajaí, nós tínhamos a situação de Balneário Camboriú como uma praia hiper urbanizada, né, já decadente, inclusive cheia de problemas por causa disso, e queriam transformar as outras praias da região, e fizeram isso com a Praia Brava, ali do lado de Itajaí, o mesmo modelo. E se deixar, eles vão pegar o litoral inteiro do Brasil e do mundo e vão aplicar o mesmo modelo. E nós não vamos ter nenhuma área, nenhum pedacinho de litoral que ofereça um outro tipo de paisagem, um outro tipo de modelo, um outro tipo de urbanização. Eu acho que isso não é nem democrático, né? Você pode ter áreas urbanizadas para quem se sente bem nisso, mas as pessoas também gostam de ver litorais selvagens, litorais não poluídos, litorais com esses ciclos aqui preservados. Então, essa é a nossa luta, vamos dizer assim, né? É uma luta científica e é uma luta também, vamos dizer assim, de cidadania. Né? Olha só, esses dias teve um chocolatão na Praia da Vila, em Bituba. Algumas pessoas estavam dizendo que era óleo. Com certeza era o chocolatão. Inclusive, Elisa, nós estamos aqui, nosso grupo está monitorando esse fenômeno, porque nós precisamos fazer um estudo em cima. Então, agora, durante o mês de outubro, que eu sei que tem bastante, nós precisamos localizar um fenômeno desses e a equipe do laboratório precisa ir para esse litoral, seja em Bituba, seja perto de Laguna, seja onde for, para coletar essas algas. Então, eu até vou deixar essa provocação aqui para vocês aí do Sul. Caso vocês avistem um fenômeno desse, se puder comunicar a mim, aqui pelo Moodle, de alguma forma, né, eu agradeço muito. De repente, até a gente pode envolver alguém aí para ajudar no processo, porque nós queremos testar a biomassa dessa alga para alguns propósitos interessantes. E estamos agora monitorando. Como a gente está aqui de longe, às vezes tem que alguém dizer, está acontecendo. Aí a gente pega o carro e vai e coleta. Já fizemos isso outras vezes. Então, se vocês puderem avisar a gente, vai ser ótimo. Beleza. Vamos ver o que mais nós temos aqui. A outra coisa, né, que a gente começou a falar sobre outras florações ou blooms. Eu contei a história para vocês lá de Governador Celso Ramos, né, que as pessoas tinham um mito, né, de que não podia comer mexilhão e ostra nos meses sem R, maio, junho, julho, agosto. Vários de vocês confirmaram essa história, e isso tem um pouco de verdade, né, e que mostra que muitas dessas crendices, elas têm uma origem no imaginário, mas também tem um pouco de lógica, né? Nem todas, às vezes são realmente invenções ou histórias que foram contadas com intenções, às vezes, de assustar. Enfim, tem de tudo, mas nós podemos localizar e perceber algumas que realmente são importantes ou que têm conexão com a realidade. Quando a gente fala em bloom, né, eu trabalho com fitoplâncton. Fitoplâncton, vocês devem saber já, são as microalgas do plâncton, né? Esses micro-organismos fotossintetizantes que formam, entre outras coisas, o chocolatão. Mas um bloom, uma floração, como vocês estão vendo aqui nessa transparência, nessa tela, ele é determinado por um monte de fatores, com uma série de influências complexas se combinam para favorecer a uma ou poucas espécies a formarem grandes populações. Isso pode ser a poluição, pode ser um fenômeno climático, pode ser um processo de acumulação física, enfim, uma porção de situações que tem que ser estudada cada uma. Para nós, é o que a gente chama, em oceanografia, de hotspot. O que é um hotspot? Né? É um ponto quente. Apareceu uma floração, para tudo e bota a equipe para estudar. Por quê? Não só porque é um negócio chamativo, que pode ter até um perigo se for tóxico, mas também porque quando ocorre uma floração, a floração é o fenômeno final de um elo, de uma porção de elos, de uma cadeia de eventos interligados que gerou, no final, essa explosão de vida que é uma floração.
Então, quando acontece um bloom, a gente, de fato, precisa parar e analisar a situação, porque é aí que se constrói conhecimento oceanográfico. Eu já passei por situações assim de estar no navio oceanográfico, tinha uma derrota de navio, né, para seguir, uma amostragem padrão, e quando a gente avistava um bloom, não, para tudo e vamos coletar material e estudar o que está acontecendo aqui. E chegava até a brigar, às vezes, com o mestre do navio, né, porque ele diz, não, nós temos um percurso nos dias certos para percorrer. Se nós pararmos aqui, vem atrasar. Eu falei, não interessa, a gente precisa parar, porque é para isso que nós estamos aqui. Então, isso acontece, às vezes, a gente para tudo, muda o procedimento de um embarque oceanográfico, né, para aproveitar um bloom desses. Então, por isso que eles são tão importantes. São condições que podem ser naturais ou também antropogênicas, né, para formar esses blooms. Quais são as principais causas, em geral, dos blooms? Né? Normalmente, assim, as algas se alimentam de nutrientes, de gás carbônico e de luz, né? Vamos dizer assim. Se alimentam é uma maneira, né, mais figurativa de dizer, mas é isso que nutre elas. Então, quando há aumento na concentração de nutrientes, essas algas explodem, às vezes. E nem todas, porque algumas são mais hábeis para crescerem rápido do que outras, né? Elas são as que a gente chama de R-estrategistas, investem muito em reprodução. Então, você dá nutrientes, algumas espécies crescem rápido e sobrepujam as demais. Então, você tem uma floração, um bloom, com poucas espécies, ou com uma espécie só, crescendo muito. Mas também tem processos de movimento. Esses são mais complexos, e o chocolatão é, em parte, né, o nosso famoso chocolatão é transporte por processo físico, como eu mostrei para vocês, é a ressuspensão de algas que estão lá no sedimento, atrás da zona de alimentação, que são jogadas para a praia, e elas crescem, claro, quando se associam à espuma das ondas que quebram nessa praia. E também combinação de incremento de nutrientes em processos físicos e mudanças nos tipos de nutrientes e nas razões entre esses nutrientes que ocorrem em determinados locais. Aqui vocês têm, nessa transparência, um pouco de ocorrências de florações no litoral de Santa Catarina, as florações mais típicas e algumas históricas, né, registradas aí, num capítulo de livro que a gente fez, e como que isso, às vezes, é detectado, né? Tem várias técnicas, que a gente pode, eventualmente, falar mais sobre isso futuramente, se houver, né, um interesse de vocês, para explicar como que ocorrem esses fenômenos e como que a gente detecta, estuda esses fenômenos. Mas eles sempre nos dizem muito, ou seja, aqui, por exemplo, na foto D, é Balneário Camboriú, que tem florações de briozoários, que são animaizinhos bentônicos, do fundo do mar, associados com algumas diatomáceas, que são algas. Aqui, a gente sabe que é um bloom induzido por poluição excessiva, orgânica, esgoto, né, bactéria em excesso. Essas duas de cima, A e B, são o nosso chocolatão, duas espécies diferentes. Essa branca aqui é uma cianobactéria, que ocorre em alto mar, no verão ou na primavera, aqui na nossa região. Então, todas elas têm a sua explicação, seu motivo e suas consequências ambientais, né? É muito interessante. Então, só para encerrar aquela primeira aula, né, a gente colocou essa história que a gente é privilegiado por viver num litoral com tantos mitos, mistérios, belezas, fenômenos naturais e processos ecológicos oceanográficos singulares. Certo? Vamos ver onde é que apareceu uma pergunta aqui. Ricardo, pode falar. Professor, ali naquela foto da letra C ali, ela parece uma espuma, né? Lembra um pouco aquela espuma que a gente vê no mar, né? A letra C ali. Na letra C, mas não é, sabe que essa foto não ficou boa. Uhum. É como se fosse, imagina assim, serragem de madeira na superfície do mar. Aqui ela está branca porque as algas já estavam morrendo aqui. Elas perderam os pigmentos, mas normalmente elas têm cor de serragem mesmo, ou uma cor vermelha muito forte, em função do tipo de pigmento que essas algas, ou cianobactérias, produzem. Parece espuma, mas não é um pozinho que fica na superfície do mar. Professor, só aproveitando aqui, tem um termo que aparece bastante, eu não sei nada sobre isso, a maré vermelha. O que é a maré vermelha, hein? Então, a maré vermelha é uma forma popular, né, de a gente se referir a esses blooms, a essas florações, que são superpopulações de algumas microalgas, de alguns organismos do fitoplâncton, que são essas microalgas. Por que falam maré vermelha? Porque
todas essas que vocês estão vendo aí nas fotos poderiam ser chamadas de maré vermelha, mas não são vermelhas, né? É porque as pessoas chamam muito mais atenção quando aparece uma mancha dessas de cor vermelha. Você pensa que é sangue, né? Como as fotos anteriores que eu mostrei aqui para vocês, essa aqui à direita, que vai aparecer aí, deve estar aparecendo, vermelha, você vê um negócio aí, meu Deus, o que é isso? É sangue? Não, é uma população muito grande de microalgas que tem pigmentos vermelhos. Mas tem também microalgas que produzem pigmentos de cor bege, de cor verde, de cor branca, de cor marrom, em função do grupo de algas a que elas pertencem, certo? Então, essa é a ideia. A maré vermelha, então, é quando o mar fica vermelho. Mas pode ter uma maré verde, uma maré marrom, uma maré azul, como queira, né, em função dos pigmentos de cada uma. E, claro, normalmente a maré vermelha está associada a algumas algas que podem ser tóxicas, produzem algumas toxinas quando estão em grandes concentrações, e mexilhões e ostras filtram isso, e quando você come o mexilhão e ostra, você pode se intoxicar, porque eles acumulam as toxinas. Mas são fenômenos realmente raros, né? E são monitorados aqui na nossa costa, felizmente. Fabiane, pode falar. Professor, só para ver se eu entendi bem, a presença dessas florações, elas indicam que aquele espaço ali, aquele nicho, ele está em desequilíbrio, é isso? Nem sempre, tá? No caso desses que nós estamos falando bastante, as duas primeiras fotos, aí, A e B, que são fenômenos naturais, né? Podem ser encarados como florações, embora a explicação é um pouco mais complexa, mais multifatorial do que só uma floração por crescimento algal. Elas não é só crescimento, é acumulação física também. Então, nesses casos, não é desequilíbrio. Já no caso da letra D aí das fotos, é desequilíbrio. Então, cada caso ele precisa ser estudado, né? Ele precisa ser analisado e, claro, a gente vai acumulando informação, conhecimento sobre essas espécies e quando elas ocorrem, a gente às vezes sabe dizer, não, isso aqui é natural, não, isso aqui é alguma coisa nova. Então, como a gente está monitorando, por exemplo, esse mapa que aparece aqui, ele diz assim, o que já aconteceu de florações e que tipo que são cada uma, qual a explicação para cada uma. Essa também da letra C, ela é natural também, não quer dizer um desequilíbrio. Então, não dá para a gente generalizar. Nem sempre, mas às vezes é um desequilíbrio ambiental, certo? Vamos lá, então. Uma coisa que eu queria contar a vocês, eu falei para vocês que eu estudei, né, no mestrado, há muitos anos atrás, esses fenômenos aí do chocolatão, por isso que eu tenho tanta afinidade por eles. E eu não sei, deixa eu ver aqui se eu consigo compartilhar, vou parar de compartilhar esse, abrir esse. Um pouquinho aqui. Queria mostrar para vocês uma janela. Deixa eu só ver se vocês estão enxergando. Vocês estão enxergando uma página aí de Word. Vou tentar aumentar ela um pouco. Vai aparecer uma poesia do meu outro poeta favorito aí, já que estamos falando em conexões com arte, com mitos, etc., que chama-se Augusto dos Anjos, um poeta do início do século XX, final do século XIX, paraibano, né? Deixa eu ver, onde é que eu estou? Meu Deus, estou perdido. Vocês estão vendo aí a Alucinação à beira-mar? Então, olha só, eu botei essa poesia no começo da minha dissertação de mestrado, porque eu exatamente estudei o fenômeno do chocolatão e, assim, ele sempre ocorria em fenômenos de frente fria, muito frio. Então, como eu fiz esse estudo lá em Rio Grande, várias vezes eu quase morri afogado ou de paralisia facial por causa do frio, né? Vento e frio. E aí, quando eu encontrei essa poesia, eu falei, cara, isso aqui parece um resumo, o abstract da minha dissertação, né? Porque, se vocês olharem, né, vão perceber que tem uma conexão, né, com o fenômeno que eu acabei de explicar para vocês, dessas florações que ocorrem depois de frentes frias e depois de dias ou de noites com ressaca de mar, né? Então, fala aí, ó, o medo de morrer, meus pés esfriavam. Obviamente, né, estava naquela... Quase morri várias vezes, daí, noite alta, ante o telúrico recorte, na diuturna discórdia e córea corte,
atordoadoramente ribombavam, né? O ribombar das ondas. Então, claro, tem toda uma conexão, e quando as pessoas, né, da minha banca, inclusive, viram isso, eles disseram, cara, como é que você conseguiu achar uma poesia aí de um século atrás que tem tudo a ver com, né, com esse fenômeno do chocolatão? Até os malacopterídeos subbraquianos, que são os bichinhos que vivem dentro da areia, né, que filtram essas algas, apareceram aí. Então, é uma outra sugestão que eu dou para vocês. Tem várias poesias desse cidadão e desse cara que falam de mar. Mas, especialmente, ele é interessante porque se vocês não conhecem o Augusto dos Anjos e começarem a ler, vocês vão ficar impressionados. Como que um cara, poeta, fazia poesia com informação científica. Tem coisas assim super científicas mesmo. Ele fala de química, ele é um cara, diz assim, o poeta daqueles bem céticos, né, bem da desgraça, né? Ele fala da desgraça, mas fala de uma maneira espetacular. Então eu sugiro muito, recomendo muito que vocês, se tiverem oportunidade, está disponível na internet, Augusto dos Anjos, porque ele, assim como Cruz e Souza, são espetaculares. Eu queria só fazer essa homenagem a Augusto dos Anjos. Vou então passar, se vocês me permitem, para as transparências aí, a aulinha de hoje. Vamos ver se vocês estão vendo. Acredito que já esteja aí. Vou botar no modo apresentação. Mergulho 2, Oceano em Mim, chama-se. Aí eu vou provocar vocês de uma maneira diferente, porque muda um pouco o tema, mas ele segue sendo parecido, certo? Podem me interromper, porque às vezes eu não estou vendo vocês aqui e eu preciso atender as suas dúvidas. Mas vamos lá. O que eu queria conversar com vocês aqui? Temos essa tela de entrada e já falei, né? Coloquei aí a questão do... eu não me lembrava que eu tinha deixado aqui. A poesia do Augusto dos Anjos é a minha identidade com o mar. Está aqui a poesia nessa aula que vai estar disponível para vocês, certo? O fenômeno é aparecendo, fenômeno natural. Pode até parecer feio, mas ele é natural e é muito importante, né? E agora quero entrar na questão de nós entendermos um pouco mais sobre as dimensões do oceano. Todo mundo já ouviu falar uma vez na vida que o oceano cobre 2/3 da Terra, né? Que o oceano que o planeta Terra poderia se chamar planeta Água e assim por diante, sem dúvida, né? Depois nós vamos ver uma outra visão disso através de um pequeno vídeo que eu vou tentar mostrar para vocês. A hora já vai se adiantando, mas eu vou tentar passar isso tudo. E vejam só, né? Se a gente for analisar algumas características dos oceanos, a maior profundidade do oceano é de 11 mil metros, certo? Na Fossa das Marianas. Se a gente integrar todas as profundidades do mar e fazer uma espécie de média, né, a profundidade média é 3.800 metros. É uma profundidade gigante, imagina, quase 4 quilômetros é a média. Então, em geral, o mar é muito profundo. Só que não podemos esquecer o seguinte, a luz no mar só penetra, no máximo, até 200 metros de profundidade. Abaixo de 200 metros, mesmo no mar mais limpinho que exista, ela vai se extinguir em 200 metros. E abaixo disso são trevas eternas, escuridão total e eterna. Como a gente fala que a base da vida no mar é a fotossíntese do fitoplâncton, das microalgas, então toda comida para essas camadas profundas do mar deve ser produzida lá em cima, na superfície, numa pequena capa de 200 metros. Então, isso é uma das coisas mais espetaculares que a gente, quando estuda a produção primária, fotossintética, né, do mar, nos mostra, certo? Então, realmente é impressionante. Mas, se a gente começar a falar do volume do mar, olhem só, 1.370 vezes 10 na 6 quilômetros cúbicos. A gente não consegue imaginar isso, de tanta água que isso representa. E na água, por ser um ambiente tridimensional, nós vivemos em 2 dimensões, se a gente for pensar, né? A gente está colado no chão, tudo bem, pode subir um edifício, pode, né? Mas, em geral, nós estamos colados no chão, muito próximos da superfície. E vivemos em 2 dimensões. Mas quem vive no mar vive em 3 dimensões, né?
tem muito mais espaço para a vida no mar do que nos continentes. A idade da Terra é de 4,6 bilhões de anos. A idade do oceano é um pouco menos apenas, do oceano e da atmosfera, 4,4 a 3,5 bilhões de anos. Outra coisa importante, a vida no mar, ela surgiu muitos milhões de anos antes que fora dele. E todos os grandes grupos de seres vivos surgiram no mar. Então, fora da água, aqui onde nós estamos, hoje nós somos só criaturas que aprenderam a viver fora da água, porque todos os seres vivos, todos os grandes grupos surgiram no mar, certo? A vida surgiu no mar, inclusive quando não tinha fotossíntese ainda, quando o processo, na sua maior parte, se dava por quimiossíntese, para transformar matéria inorgânica e gás carbônico, etc., em matéria orgânica, isso ser, então, acessível para outros seres vivos se alimentarem. Bactérias, na época. Né? Que mais? Claro, nos continentes nós temos maior número de espécies hoje, porque tem maior diversidade de ambientes, de nichos. Ora, por que os continentes têm mais diversidade de hábitats? Né? Exatamente pelo que a gente acabou de falar. Os oceanos, a capinha superficial do oceano, tem muita vida. Abaixo disso é escuro, frio e denso. Quanto mais fundo, vocês sabem, a cada 10 metros aumenta 1 atmosfera a pressão. Imagine a pressão que tem num local com 11 mil metros de profundidade. Certo? São basicamente 1.100 atmosferas. 1.100 atmosferas transforma qualquer pessoa numa folha de papel. Chato, de tanta pressão. Mas tem seres vivos que toleram isso e conseguem, inclusive, sair dessa profundidade, subir até a superfície no mesmo dia e voltar. Por quê? Porque foram já projetados pela evolução para suportar essas variações de densidade. Nós não conseguiríamos, evidentemente. Bom, aqui tem outras características importantes. Deixa eu só ver se vocês estão acompanhando, se tem alguma dúvida. Beleza, vamos seguir. Conexão com poesia é sempre muito bom, né? Eu gosto. Vamos lá. Outras propriedades que afetam a vida no mar. Deixa eu só ver quantas pessoas estão aí. 47, beleza. Legal. Outras propriedades que afetam a vida no mar. Já falamos da densidade, né? A densidade do mar é maior que a densidade da água. Não falamos da densidade, falamos da pressão, né, na verdade. E o que acontece com as criaturas que vivem no mar? Elas sofrem muito menos o efeito da gravidade. Tanto que quando a gente está aqui, tropeça, cai um tombo, a gente se machuca. Né? Agora, se você tropeça na água, não vai se machucar, porque a água, com seu empuxo, oferece resistência à força da gravidade e a gente acaba tendo essa diminuição do impacto. Então, isso moldou ao longo da evolução como os organismos são dentro e fora da água. Por isso que nós, olha só, nós temos musculatura, nós como seres humanos, e ossos muito duros. Já os peixes, que são essencialmente aquáticos, eles têm, claro, tem esqueleto, tem musculatura, mas os ossinhos dos peixes são muito mais finos. Alguns, inclusive, são cartilaginosos, que são moles. Por quê? Porque eles não precisam investir tanta energia em esqueleto. Já que a água faz parte do trabalho de mantê-los rígidos ou em posições adequadas para que a sua musculatura atue apenas fazendo eles se direcionarem a um alimento, por exemplo. Então, os organismos terrestres investem muito em esqueleto, em material esqueletal, e os marinhos tendem a boiar e não gastam muita energia na formação de esqueletos. No caso, os organismos que fazem fotossíntese na Terra são principalmente as plantas. No mar é o fitoplâncton, são micro-organismos, né, que são microscópicos, flutuantes. Os animais marinhos, então, têm menos ossos e a gente tem que levar em consideração o seguinte: flutuar e nadar gasta menos energia do que caminhar e voar. Por quê? Porque, vocês vejam, as aves têm que bater as asas, às vezes, né, muito forte, para deslocar o ar e se manter voando, se manterem numa determinada altitude, ao passo que um pinguim que usa suas asas, né, para nadar, ele não precisa de todo esse esforço. Ou seja, é mais econômico você lidar com a gravidade dentro da água do que fora da água. Então, são coisas que moldaram, por isso que nós somos diferentes, né? Os golfinhos, os mamíferos marinhos já foram tetrápodes, ou seja, já foram criaturas parecidas com uma lontra, com
com um animal terrestre de 4 patas iguais, ou similares. Né? Mas, à medida que foram para a água, foram se adaptando, foram sofrendo alterações, aquela conformação em forma de peixe não tem nada a ver com o peixe. Ou seja, um golfinho parece um peixe, mas não tem nada a ver. Né? A evolução convergente fez os golfinhos, os mamíferos marinhos, terem essa forma hidrodinâmica, porque ela é mais interessante do que você ter uma forma de um animal de 4 patas dentro da água, embora tenham animais que consigam, né, se mover muito bem dentro da água, tendo essa conformação. Bom, no oceano, a água é infinita, praticamente. Um organismo não vai ter problema com água. Fora da água, do oceano da água, obviamente, a gente vai ter acesso mais restrito à água. Então, são diferenças que organismos terrestres e marinhos e aquáticos têm. A temperatura também no mar não varia tão drasticamente como no ar, porque se a gente falou que só a camadinha superior recebe sol, é o sol que aquece o mar. Né? Abaixo dessa camada, em que a luz chega, não há aquecimento, a não ser lá embaixo, quando tem um vulcão, uma fonte hidrotermal que mexe na temperatura localmente no fundo do mar. Mas o oceano, para vocês terem uma ideia, abaixo dos 200 metros, ele tende a ter uma temperatura constante de 4 graus. Certo? Dificilmente mais, dificilmente menos que 4 graus. Por quê? Porque a tendência, 4 graus é a temperatura onde a água tem um menor volume. Então, com a questão da pressão atuando sobre o mar e com a carência de energia ou de perda de energia da água do mar para a atmosfera nessas profundidades, essas águas tendem a se estabilizar a 4 graus. É muito curioso isso também. Vamos adiante com essas curiosidades aí sobre o mar. Aqui, eu vou pular, mas eu queria que vocês prestassem atenção nisso aqui. O tema da aula, do tópico de hoje é o mar em mim, né? Ou o mar em nós, enfim. O que eu quero mostrar para vocês nessa tabela aqui. Ó. Aqui mostra, tá em inglês, vou trazer para vocês, composição percentual de minerais dissolvidos em rios, água doce, né? Água do mar, e no sangue ou plasma de organismos. Nesse caso, ele tomou como exemplo rãs, frog é rã, né? São anfíbios. Então, olha só, sódio e cloro, o primeiro e o quinto elemento aqui, é o cloreto de sódio, presente no mar. E os demais são outros íons muito abundantes nos mares. Vejam uma coisa, se a gente pegar pelo sódio, né? Olha lá, o rio Delaware, como exemplo aqui, tem 6,7, não sei qual é a unidade aqui. Percentual. Percentual da água é 6,7 de sódio. Na água do Rio Grande, 14,8. Na água do mar, 30,4 de sódio. No plasma de um anfíbio, 35,4. Dentro das células desse anfíbio, 1,3. Eu não sei se vocês vão captar o que eu quero mostrar aqui só olhando para esses números. O que esses números fazem? Se a gente diz que a vida nasceu no mar, né, é sinal que ela se acostumou a ter, ao redor das células dos organismos unicelulares, uma água parecida com a do mar. Se a gente tem o plasma, né, que é o que envolve as células, né, do anfíbio, que é um macro-organismo multicelular, e ela é muito parecida, vejam, 35,4 de sódio para 30,4 de sódio no mar, nós estamos vendo que a substância intercelular que nós temos entre cada célula, porque nós também temos no nosso plasma mais ou menos um pouco menos que o anfíbio, mas mais ou menos essa quantidade de sódio, mas dentro da célula vocês estão vendo que é bem menos, ou seja, a célula se organizou, eu não posso ter tantos íons, tantos sais aqui dentro. A vida funciona com menos sais. Mas do lado de fora, sim, porque ela precisa desse gradiente de íons. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, que aqui que vai beirar novamente algo meio poético, né? Que quando os organismos ficaram multicelulares e saíram da água, saíram do mar, eles levaram o mar consigo. Basicamente é isso que isso aqui está dizendo. Porque o nosso plasma, ele tem uma composição de sais igual ou muito parecida com a do mar.
não é igual ou muito parecida com a da água doce, é com o mar. Então, se vocês aí, entre as suas células, vocês têm um líquido circulando que nutre as células de vocês, que ele é muito mais parecido quimicamente com o mar do que com a água doce. Certo? A gente toma água doce para dissolver isso. Ou seja, saímos do mar, mas trouxemos o mar junto conosco. Né? Então, isso é uma coisa que eu acho legal de a gente também ter consciência. Aqui eu só mostrei para vocês aquilo que nós falamos antes de quando surgiu o oceano, quando surgiu a Terra. É uma linha da vida muito simplificada. Vocês vejam aqui, né, o Big Bang, lá mais ou menos 15 bilhões de anos atrás. A origem da Terra em 4,7, 8 bilhões de anos. A origem das primeiras rochas terrestres há 4 bilhões de anos. E aqui, vocês vão ver que começa a vida 3,8, 3,9 bilhões de anos nos oceanos. E, em seguida, começa a ser produzido oxigênio, que não existia na atmosfera original da Terra. Obviamente, nem no oceano. Da onde veio esse oxigênio? Quem começou a produzir esse oxigênio? A fotossíntese das cianobactérias e das algas. Certo? Então, aqui a gente tem os vários eventos, né, que regularam a linha da vida no planeta. E essa faixa amarelada que vocês estão vendo aqui, ó, de 3,9 bilhões de anos atrás até 1,2 bilhões de anos atrás, portanto, 2,7 bilhões de anos, a vida na Terra era exclusivamente formada por bactérias. Então, as bactérias são as donas da vida e do mundo até hoje. Nós somos, segundo várias teorias, né? Não são teorias, já são confirmadas, apenas organismos mais complexos que somos hospedeiros dessas bactérias. As bactérias inventaram os macro-organismos, os protozoários, as microalgas, os animais, os fungos, as plantas, para conquistar novos ambientes de maneira mais eficiente. Isso é uma visão que também beira o poético, mas é verdadeira. Ela é científica, certo? Então, vejam que depois que aconteceu aqui um negócio que a gente chama endossimbiose, aqui em torno de 1,2 bilhões de anos atrás, as formas de vida que surgiram ficaram muito mais complexas rapidamente em relação ao que era antes só formado por bactérias. Então, antes de haver a fotossíntese nos oceanos, o planeta Terra ele era um planeta cinzento, ou amarelado, como é Marte hoje ainda. Né? Nós seríamos, se não houvesse a fotossíntese, se não houvesse água líquida, exatamente como Marte. Talvez Marte já tenha tido água líquida, né? Vênus também, ainda não temos notícia de que já tenha havido vida nesses planetas, mas ainda é possível que um dia se encontre algo parecido, porque há muito tempo atrás talvez tivesse, ou talvez não, teve água líquida nesses dois planetas. Mas quando a fotossíntese começou a produzir oxigênio dentro do mar, esse oxigênio então saturou o mar e foi para a atmosfera e formou a nossa atmosfera rica em oxigênio. O que aconteceu depois? O planeta ganhou cor com o oxigênio. Né? Então os minerais que estavam reduzidos do ponto de vista químico começaram a se oxidar pela presença do oxigênio. E os óxidos, se vocês lembrarem, o óxido de ferro é laranja, vermelho, às vezes tem até alguns óxidos que são verdes, ou azuis. Né? Por quê? Porque quando os metais reagem com oxigênio, formam matérias coloridas. Então, o planeta Terra só ficou colorido depois que o oxigênio começou a ser abundante. Fala, Ricardo. Ô, professor, desculpa aí minha ignorância, o senhor podia repetir só a da tela anterior ali, que saiu da água ali, eu pirei aqui, não entendi, cara. Aonde? Qual que você está falando? Aqui, da tabela? Depois desse. Aqui? Linha da vida. Ó. Mais um depois. Aqui. Aí. Então, aqui eu só mostrei algumas fotos, algumas imaginárias, outras, essa foto aqui à esquerda embaixo é Marte, aqui em cima, se eu não me engano, também, e aqui são outras paisagens estéreis, né, que lembram planetas sem vida. Só para ilustrar que antes da vida não havia oxigênio, né, e esse planeta, então, ele era mais monocromático.
nosso planeta, assim como Marte é mais monocromático. O céu não era azul, o céu se tornou azul depois que a gente teve a composição atual de gases na atmosfera, que era completamente diferente antes da vida, né? Nossa atmosfera, já vou mostrar uma tabelinha sobre isso. E a gente às vezes não esquece, né, que quem moldou o planeta como ele foi a vida. A gente às vezes acha que a geologia, a física é a base de tudo. Tudo bem, isso é verdade. Mas a capacidade que a vida no planeta Terra teve de alterar a conformação do planeta, seja a atmosfera, a crosta, a água, a química do planeta inteiro, pelo menos da capa superficial, onde a gente tem conhecimento, né, e vive, foram os seres vivos que mudaram o planeta e moldaram ele para a própria vida poder se sustentar. Então, hoje a gente tem essas paisagens mais modernas, com céu azul, com cores, né, que são resultantes da presença do oxigênio. Tem muitas coisas interessantes por trás da história do oxigênio ainda, que a gente poderia falar aqui, mas essa é uma mais assim macro, né? Como mudou o planeta. Beleza? Valeu, Olhem só. Valeu. Olhem só. Só para a gente fazer um exemplo, né? Como que era a atmosfera na Terra sem vida e na Terra atual? Não sei se vocês já se depararam com essa informação. Antes, né, o gás tem os 3 gases principais e a temperatura, né? CO2, nitrogênio e oxigênio. N2 e O2. Na Terra sem vida, havia 98% de CO2, ou seja, um tremendo efeito estufa. Olha qual era a temperatura superficial média da Terra, 290 graus. Impossível ter água líquida nessa temperatura. Depois, nitrogênio. Tínhamos apenas 1,9% de nitrogênio na Terra antes da vida. Oxigênio, traços, pouquíssimo. E essa temperatura. Depois que a vida começou a domar o planeta, surgiu e começou a domar, claro, por isso que ela surgiu dentro do mar, né? Houve a possibilidade do mar ser formado, e o mar se formou, seja por extrusão de matéria de dentro da Terra, liberando o que a gente conhece como H2O, né, a água, seja por queda de cometas ao longo de bilhões de anos, né, que começou a se formar os oceanos. E os oceanos se mantiveram mais frios sempre do que a atmosfera. Mas aí o oceano, dentro dele, começou a ter a fotossíntese, ter os micro-organismos, as microalgas, as cianobactérias crescendo e foram produzindo gases e consumindo outros gases. Então a vida começou a consumir o CO2 e começou a diminuir o efeito estufa, que era natural na época. De maneira que, na Terra atual, nós temos 0,0, agora tem um pouco mais, né? Por causa do efeito estufa, do aquecimento global, nós estamos já com 0,04 quase de CO2, isso é um problema. Mas olha só, começou com 98 e depois foi para 0,036. O N2 começou com 1,9 e foi a 78%. A maior parte da nossa atmosfera é nitrogênio, né? E o oxigênio hoje temos 21%. E a temperatura média da superfície da Terra é 13 graus hoje. Uma temperatura, vamos dizer, amena, se for considerada como uma média. Tem valores mais altos, mais baixos, mas essa é uma média. Quem fez essa mudança tremenda? Basicamente a fotossíntese do fitoplâncton marinho. O mar condicionou a vida, né? E a vida alterou o mar, que por sua vez alterou a atmosfera e tornou a vida fora da água possível, porque ninguém sobreviveria a 290 graus, né? Ninguém sobreviveria com tanto CO2 e sem oxigênio, dos organismos que usam oxigênio. Então isso aqui tudo foi um fenômeno oriundo da atividade biológica, certo? Vamos lá. Aqui tem um videozinho, mas eu vou... Ficou horrível aqui esse link, mas aqui fala um pouco da origem dos oceanos. Eu vou deixar depois esse vídeo para vocês consultarem, porque explica como surgiu, afinal de contas, esse oceano. Se a Terra começou seca, né, como um pedaço de estrela, uma gigante vermelha que explodiu, uma anã branca, sei lá, não lembro qual tipo de estrela que nós somos um fragmento de estrela, de uma estrela muito quente, né, que tinha muitos átomos, quase toda a tabela periódica, né, nós temos na Terra, toda, na verdade. Isso significa que o fragmento de estrela que hoje é a Terra, ele veio de uma estrela muito quente, para ocorrer fusão nuclear ao ponto de gerar
todos os elementos da tabela periódica, né? Então, isso foi um privilégio para a gente, né? Por isso que a vida foi possível na Terra, e nem sempre é possível em outros planetas, porque a diversidade química da Terra é muito grande. Aqui mostra como surgiram os oceanos. Acreditem, os oceanos se formaram basicamente por algumas extrusões, né, do centro da Terra que acabaram produzindo água, e também da água que caiu ao longo de bilhões de anos lentamente em pequenas partículas, pequenos cometas de gelo cósmico que caiu no planeta e foi se acumulando. Esse videozinho que vai ter acesso por esse link horrível que eu deixei aqui, mas depois eu vou melhorar isso, ele mostra isso de uma maneira bastante didática. Depois, se vocês tiverem a oportunidade, é legal olhar. Bom, isso tudo nos gera o que a gente chama de paisagens marinhas. Tá? Nós estamos vendo aqui um corte dos oceanos e cada camadinha dos oceanos tem seu nome. Não sei se vocês estão familiarizados com isso, mas nós temos nomes para a parte do fundo, que a gente chama de bêntica, né? E para a parte da coluna de água, que nós chamamos de pelágico. A parte da coluna de água que tem luz, que são esses 200 metros iniciais aqui, ó, a gente chama de epipelágico. Então, o que é o epipelágico? É a camada do oceano onde, de 200 metros até 200 metros, onde de fato acontece fotossíntese, e é nessa camada que é produzido alimento para todo mundo que vive aqui para baixo. Certo? Muito eficiente, então, esse processo. Bom, para fazer uma síntese muito rápida disso que a gente acabou de falar aqui, as cianobactérias, que são algas, né, fotossintetizantes, com sua fotossíntese, produziram o primeiro oxigênio biogênico do planeta, que no início era tóxico, porque os organismos não estavam acostumados a uma molécula tão agressiva. O oxigênio é uma molécula agressiva. Basta a gente lembrar que nós usamos oxigênio dentro das nossas células na mitocôndria. Mas, como que esse oxigênio chega na mitocôndria de cada célula? Nós temos a inspiração, né? O ar entra por tecidos protegidos com mucosas, que são células suicidas. Ele desce até os brônquios, bronquíolos, vai até os alvéolos. Lá nos alvéolos, a hemácia, que é uma célula semi-morta, nem núcleo tem, a hemácia humana, né? É uma célula que dura 24 horas só. Ela pega o oxigênio já vai destruindo a hemácia, mas a hemácia leva esse oxigênio até a vizinhança de todas as células do nosso corpo. Aí uma enzima pega esse oxigênio, arranca da hemácia, ou do meio externo, daquele nosso plasma, joga para dentro da mitocôndria, lá o oxigênio encontra a glicose e explode, e essa reação ela é controlada, domada por um grupo de moléculas que produz o ATP, que produz as outras moléculas que geram energia para as nossas funções vitais. Então, quando a gente diz, o oxigênio é bom, o oxigênio é um perigo. Por quê? Porque ele é um átomo, uma molécula oxidante, ela destrói tudo que aparece na frente. A gente tem problemas, inclusive, com os radicais livres de oxigênio e precisamos nos alimentar com antioxidantes. Mas, claro, a vida aprendeu a lidar com o oxigênio de maneira muito controlada, né? Ele é levado até o seu ponto de ação com muito cuidado, né? Então, o oxigênio no começo foi tóxico, matou muitos seres vivos. Praticamente gerou a primeira extinção em massa de vida. Mas depois a vida evoluiu e se adaptou. O oxigênio, inclusive, formou a camada de ozônio, que nos protege da radiação ultravioleta. Se vocês se lembrarem, temos o ozônio lá fora. Esse ozônio nos protege dessa radiação tremenda, que queima qualquer coisa que invente sair da água, né? Inventava sair da água antes da existência da camada de ozônio. Portanto, foi a fotossíntese que gerou o oxigênio, que gerou o ozônio, que permitiu que a vida conseguisse sair da água e sobreviver. Porque fora da água ninguém sobrevivia por causa da radiação ultravioleta, certo? Também tem algumas moléculas que o próprio fitoplâncton, através da fotossíntese, produz, que começaram a tornar possível o surgimento das nuvens, as nuvens de chuva, que começaram, então, a hidratar os continentes e formar os rios e bacias hidrográficas. Então, o ciclo da água está ligado também ao processo de crescimento do fitoplâncton, das microalgas, fazendo fotossíntese nos oceanos. Bom, para encerrar essa coisa, que tem muita informação aqui, né? Foi também o oxigênio da fotossíntese que permitiu aos seres vivos criarem as moléculas chamadas esteróis, por exemplo, colesterol, né, que faz parte das nossas membranas plasmáticas. Essas membranas plasmáticas formadas por esteróis, que são moléculas
que só podem ser produzidas na presença de oxigênio, elas permitiram que as células ficassem elásticas e não rígidas, como eram as bactérias. E com isso, as células começaram a ter a capacidade de fazer a fagocitose, por exemplo, ingerir partículas maiores e formar indivíduos multicelulares. Ou seja, o oxigênio da fotossíntese também permitiu que a vida se tornasse maior e mais complexa. Então, isso é ciência, mas vejo que tem uma beleza muito grande associada. Então, imagina, o ciclo da água que nós conhecemos hoje, ele é inclusive ele, né, o ciclo da água, ele foi tornado assim como é hoje, em função da participação de seres vivos, ou seja, das microalgas que permitiram a formação de nuvens. Hoje, claro, as nuvens se formam por outras razões também, mas originalmente não havia profusão de nuvens sobre os continentes. Nos mares, eventualmente, mas os continentes não. Então, a hidratação dos continentes ocorreu por causa da fotossíntese também, dos micro-organismos. Aqui algumas imagens de blooms, de florações. Eu não vou entrar nesse detalhe agora. Vou enxergar vocês, porque, claro, já estamos com 1h e 35 minutos de aula. Eu não quero cansar vocês. Tá tudo certo? Como é que está essa história que eu contei hoje? Está muito complicada, muito densa? O que vocês acham? Ninguém se manifesta, está todo mundo cansado, pelo visto. Eu acho que está ótimo, professor. É incrível, eu estou amando também. Eu estou amando, nossa. Que bom. Que legal. Pô, eu fico feliz. Porque às vezes eu não sei se... que tem tantas coisas que a gente poderia trazer e colocar, mas, claro, não adianta eu bombardear vocês com muita coisa aqui numa aula, que fica cansativo, né? Mas eu queria ter uns vídeos... Mas você está conseguindo associar bem, sabe? Está incrível. Dá para acompanhar bem o pensamento, assim, sabe? Estou adorando mesmo. Parabéns pela didática. Fico feliz. Estava preocupado, mas então fico mais tranquilo se vocês estão conseguindo mais ou menos acompanhar aí, porque a minha ideia, a nossa intenção com esse curso, né, é trazer isso, né, trazer arte, mito e ciência e enriquecer, incrementar, né, a conexão que a gente tem com o oceano, com o mar, do ponto de vista prático e afetivo. Eu acho que é isso que é importante, né? Porque quando a gente gosta de um ambiente, quando a gente gosta de alguma coisa, quando a gente respeita essa coisa, a gente também se preocupa mais com ela e ajuda a preservá-la, né? Que é um dos desafios que a gente tem atualmente, né, nesse planeta, manter ou restaurar, recuperar a saúde dos oceanos e do planeta como um todo, por consequência. Uma coisa que eu queria perguntar também, vocês conseguiram assistir o Meyembip, aquele vídeo? Eu consigo acessar ele pelo como é que chama? Amazon Prime, uma coisa assim. Minha filha assina esse negócio e eu consegui acessar. Eu sei que agora está em cima da hora, mas talvez em algum momento próximo a gente poderia assistir, se vocês acharem que é válido, juntos aqui, né? Até para depois discutir. É um vídeo, acho que tem menos de 1h, né? E a gente poderia fazer, eu coloco ele ao vivo aqui, compartilho a tela, e podemos assistir e discutir juntos. Tem uma gata aqui que está sempre comigo, tá? Aqui na frente do computador. Essa aqui, uma grande companheira. Vocês acham uma boa ideia isso? Tem esse e tem outros vídeos, né, que a gente poderia assistir juntos aí para poder gerar uma discussão. Que bom. Porque eu não sei se a maioria não conseguiu ver, eu acho que vale a pena a gente, na próxima semana, por exemplo, fazer isso. Beleza, então tá. Tenho certeza que vocês vão gostar. Ele é um documentário, mas ele é muito bem feito, ele não é cansativo. Então vamos planejar isso para a próxima semana. A gata aqui está fazendo bagunça porque ela quer brincar comigo. Mas, enfim. Alguém levantou a mão aí? Não, acho que já. Pode falar. A vida começou nos oceanos. Isso. Tá, e aí para eu explicar isso num resuminho, assim, começou nos oceanos porque
Então. Porque, pela seguinte situação, um dos requisitos, tem vários requisitos para a vida, mas um deles, o principal, água líquida. A vida surgiu na água porque era inerente à água. Ela precisa de água porque a água ela conduz da maneira correta para a proximidade do que nós chamamos hoje de célula, né, os elementos, os gases que ela necessita para a sua nutrição. No ar isso é mais difícil. Na água isso funciona muito bem. Então ela surgiu na água, a vida, né? Se tornou inclusive mais complexa inicialmente na água, depois ela começou a sair da água, quando ela precisou ficar mais complexa ainda. Então, por exemplo, se você hoje vê lá num postão rochoso ou um filme uma alga marinha, macroalga, né? Uma uva, por exemplo, aquela alga, vocês veem que na água ela é mole, né? Ela tem, você tira ela da água, ela cai, certo? Então, o que a evolução moldou para a vida poder sair da água? A síntese, a produção de polímeros para tornar os vegetais que vieram depois das algas mais rígidos. Então, hoje a gente vê uma árvore. O que mantém a árvore rígida, em pé? É o tronco. O tronco é celulose e lignina, que são esses polímeros que não existem praticamente nas algas. Eles apareceram e se tornaram assim importantes quando as plantas, as algas, saíram da água e tiveram a necessidade de se manterem rígidas para capturar a luz do sol, coisa que na água não precisava. Então, vejam, a evolução tem uma série de processos que relacionam, inclusive, a composição química dos organismos para eles se adaptarem à vida fora da água. Então, para nós é estranho dizer que a vida é melhor ou funciona melhor na água, porque nós estamos acostumados à vida terrestre, fora da água. Mas não esqueçam, como tem lá no conteúdo de vocês, que todos nós já vivemos dentro da água, né? No útero da nossa mãe, nós respirávamos, vivíamos numa boa dentro da água. Quando nós nascemos é que a gente se desconecta do meio líquido, né? De certa forma. Na verdade, mantemos ele, só mudamos a forma de troca de gases, né? que era suprida de outra forma no útero, com a situação de vida pulmonar fora da água. Então, a água é o fundamento para que a vida surgisse dentro dela. O desafio foi sair da água. Né? E hoje, para nós, parece o contrário. Nossa, imagina se tiver que viver dentro da água mergulhado. É difícil. Por quê? Porque a gente já vem de uma condição muito posterior. Eu vi que a Fabiane também levantou a mão. Fale. Sim, na verdade eu tenho duas perguntas. A princípio, essa água não era salgada, né? Então, exato, também teve que ocorrer uma adaptação dos seres para permanecer nesse ambiente, né? Uhum. Exatamente. E a outra Pode pergunta falar. que me ocorreu agora, no ambiente marinho, há representantes de todas as espécies? Exatamente. Então, vamos lá. Primeira pergunta. Sim, quando o oceano começou a se formar, era uma água que era gelo. Gelo não tem sal, né? Esse gelo veio dos cometas ou foi extrudido pela atividade vulcânica e começou a acumular, formando os oceanos. Mas os oceanos, com sua capacidade, a capacidade que a água tem de erosão, né, de reagir com as rochas, foi erodindo, dissolvendo as rochas, e havia muito sódio e cloro, muito cloreto de sódio associado às rochas. Então, os oceanos estão há muito tempo dissolvendo essas rochas, ao ponto que a gente chegou hoje, né, num ponto em que estabilizou a salinidade do mar em torno de 35 partes por mil de cloreto de sódio, que essa água é salgada em função da atividade erosiva do mar, né, sobre as rochas que compõem o fundo oceânico, que compõem né, as áreas que estão em contato com a água do mar. Então, de fato, o mar, originalmente, ele era de água doce e foi salgando, salinizando aos poucos. Isso quanto mais tempo a água fica em contato com as rochas, mais sais ela vai adquirindo. Então, o oceano, como está aí já há bastante tempo, virou salgado. A outra questão das espécies. Sim, não as espécies, mas os grupos. Por exemplo, nós somos mamíferos cordados, né? Que a gente chama de cordados. Todos os animais que têm uma notocorda, né? Uma espinha, ou coisa parecida com espinha, 4 membros, né? Então, nós temos um desenho que nós herdamos de espécies antigas. Por exemplo,
o selacanto, os peixes. Os peixes são os primeiros cordados, vamos dizer assim, no nosso caso, né? Os peixes vieram do mar. Todos os filos, por exemplo, o filo cordata veio do mar. O filo artrópoda, que pega os crustáceos, os insetos, as aranhas, também veio do mar. Então, claro, não todas as espécies vieram do mar, existem espécies exclusivas que surgiram já, se diferenciaram fora da água do mar, mas o nosso antecessor, né, os nossos, vamos dizer assim, que deram origem a nós, ao grande grupo a que nós pertencemos, não só nós, mas todos os seres vivos, vieram do mar. Não existe nenhuma linhagem de ser vivo, né, naquela raiz que a gente fala de, que tenha surgido fora da água. Todas as linhagens surgiram na água e, claro, daí surgiram espécies que já eram exclusivas da Terra, mas os antepassados surgiram no mar, de fato. Então vejam só que loucura, né? Somos todos meio peixes, sem dúvida. Ok. Gente, eu não sei se... Eu acho que mais de 2 horas fica meio cansativo, eu poderia ficar falando aqui. Eu queria abrir para as perguntas ou questões ou dúvidas de vocês. Eu só tenho uma coisa, já vou deixar o Jean falar, que eu acho que eu não falei no começo da aula, que é o seguinte: tentem, a cada semana vai ser, eu vou tentar deixar isso mais organizado, com a ajuda do pessoal técnico lá da TI, já vir para a aula síncrona, que nós vamos ter mais 2 aulas síncronas, comigo no caso, com essa disciplina, já com pelo menos dar uma olhada, né? Porque não é muita coisa se vocês forem ver, né, no material do Moodle. Porque daí você já vem com uma bagagem mais propícia a gente fazer esse debate bonito aqui. Porque eu acho que eu estou vendo que, né, boa parte, todo mundo quase já deu uma mexida no Moodle e ver aqueles pequenos vídeos, né, aquelas histórias todas que estão lá, é muito interessante para a gente enriquecer, né, o debate e depois poder aqui na aula síncrona e daí para diante. Certo? Quem é que tinha levantado a mão? Desculpa, eu já perdi aqui. Jean, né? Opa, boa noite. Boa noite. Professor, nessa dinâmica da vida que sai da água para a superfície, né? Eu lembrei de um fato importante aqui para nós, principalmente nós paranaenses aqui, né? Sou dos Campos Gerais, e nós temos as aflorações do Devoniano, né? Na escarpa devoniana e tudo mais. E aqui tem uma riqueza importante de fósseis desse período, né? Do Devoniano. Então a gente tem essa evidência, assim, digamos, na íntegra de trilobitas ou crustáceos, né? E é bem importante. Então, um comentário sobre isso, né? Que eu quis fazer. Perfeito. Não, é impressionante. Você me fez lembrar quando eu, primeira vez, ouvi falar também sobre a Cordilheira dos Andes, né? Que lá em cima, 4.000 metros de altitude, nos Andes, você tem fósseis marinhos. É uma loucura a gente pensar nisso, né? Que ao longo de milhões de anos, o que estava no fundo do mar fossilizado foi sendo elevado e o próprio Humboldt, Darwin, esses caras todos acharam esses fósseis, tanto na Cordilheira dos Andes, quanto aqui, né, algumas cordilheiras dentro do Brasil mesmo. Áreas interiores tem fósseis, como você falou, de crustáceos, de peixes, aí no Paraná, lá no nordeste do Brasil, na Cordilheira do Atlas, no Marrocos, enfim, no Himalaia. É impressionante, né? Me faz lembrar também, eu não sei se eu contei a história aqui da Foz do Amazonas, né? Na Foz do Amazonas, se você, por exemplo, chega no Nordeste, a gente tem recifes de coral. Vai para o Caribe, tem recife de coral. Na zona da Foz do Amazonas, não, porque a água é turva. Mas se você coletar lá no fundo do mar, na zona costeira, vai ter fósseis de coral. Ou seja, o coral é de água limpa. Como que tem fósseis de coral embaixo da pluma de sedimentos do Amazonas? Né? Porque nós não podemos esquecer o seguinte, né? A América do Sul, hoje é assim, né? Você tem a Cordilheira dos Andes aqui, né, no leste, e o resto da América do Sul aqui. Essa Cordilheira dos Andes, ela é mais recente. Houve um tempo que ela não existia, e a bacia amazônica escorria para o Pacífico. Então, nós tínhamos na costa, onde hoje é a Foz do Amazonas, tínhamos um ambiente tipo Caribe, mar transparente, e não tinha água doce entrando lá e tornando a água mais escura, mais turva. Foi a elevação da Cordilheira dos Andes que modificou a orientação, né, do escoamento da água de toda a América do Sul em direção ao Atlântico.
Aí a gente fica no imaginário, né, pensando assim, caramba, qual será que foi o momento exato, né, se é que teve esse momento, em que inverteu, né? Você tinha um rio correndo para um lado, uma bacia gigante correndo para o Pacífico, de repente ela inverteu e passou a correr para o Atlântico, né? A gente fica imaginando que pode ter esse momento, mas não foi assim, né? As coisas foram lentas e graduais, mas hoje é isso, né? A gente teve já na foz da região que é a foz do Amazonas hoje, um mar estilo Caribe, né? com corais. E a Cordilheira dos Andes modificou isso. Beleza. Algo mais, pessoal, que a gente possa discutir hoje? Eu vou deixar os vídeos dessa aula e a gravação também disponível para vocês poderem rever algumas partes, se for o caso. Eu não sei como funciona a questão da presença, pessoal. Eu acho que vocês têm que fazer como é que chama? Obrigado, pessoal. Se vocês gostaram, eu que fico feliz. Tem um link, eu acho, ali, tu coloca como realizado, como feito, não é? Ah, beleza. Acho que é isso aí que conta, então. Tá do lado da aula síncrona dia tal. Daí tem um link ali do lado, um espaço que a gente confirma que foi realizado. Ah, beleza. Vocês, então, por isso já ganham a presença. Então tá. Beleza. Acredito que seja isso, né? Se não tiver outro caminho. Então, eu não encontrei outro caminho. Eu sei que no outro o mudo da aula presencial, tem lá um negócio que a gente abre a presença e pede para os alunos registrarem. Aqui eu não fui instruído sobre isso, mas eu imagino que esteja tudo certo. Se vocês não têm, então, mais alguma observação... marcar como feito, beleza. Talvez os tutores possam dar alguma dica nesse sentido também. Que foi legal hoje, ó, veio bastante gente, né? Na aula passada, mais de 40. Obrigado a vocês, pessoal, foi muito bom. Eu gosto quando vocês interagem, gosto de ver que se interessam pelos assuntos. E fico à disposição se ao longo da semana tiverem uma dúvida aí, uma coisa, mas como é que será que é isso? Se eu puder ajudar, se eu puder responder, vai ser um prazer. E eu vou tentar encaminhar anotei aqui todas as questões técnicas que vocês falaram, vamos tentar ajustar isso, de maneira que até o final aí da disciplina ou nas próximas vocês já estejam com tudo funcionando muito bem. Beleza? E por enquanto a aula permanece quarta-feira às 19h. Pois, deixa eu só ver então, antes de a gente se despedir de vez, onde é que está a tal da enquete que eu vi aqui. Apresentação, acho que está lá no... Onde é que estava isso mesmo? Escolha dos horários da aula síncrona. Ver as respostas. Será que ele faz a... olha só. Segunda das 19 às 20h30, teve 37 que responderam sim. Quarta, 36. Então, eu poderia propor assim, vamos fazer pelo menos uma aula na segunda para contemplar aqueles que não conseguem ver na quarta. E aí a gente consegue balancear um pouco. Ficou muito dividido pelo que eu estou vendo aqui agora. 37 responderam segunda e 36 quarta. Então, professor, posso falar uma coisa, uma opinião pessoal aqui, né? Claro. Eu tenho gostado, a aula está muito legal mesmo, como ali a Elisa falou, assim, muita coisa nova e tal, uma efervescência, eu tô curtindo muito. Aí vai da sua disposição, né? Mas se tivesse segunda e quarta, eu iria assistir, viu? Certo, vamos ver. Eu tenho que ver se eu consigo encaixar aqui nos meus horários, porque eu tenho também aula à noite, né? Segunda-feira eu vou voltar sempre, André falou. Puxa, eu vou fazer o seguinte. Como é que eu posso resolver isso? Talvez a próxima a gente ainda mantenha na quarta e a última, ou as duas últimas, a gente pode fazer uma mais, fazer na segunda, para contemplar os que não podem. Pelo menos uma aula na segunda. Né? Professor? Oi. É a Isadora que está falando. Só para implementar, porque eu achei muito interessante aquele gráfico que fala do sódio, porque eu trabalho com nutrição humana, né? Também com medicina complementar, pela parte da biologia,
E uma das grandes soluções da saúde, você falando isso, eu fiquei, nossa, da saúde humana, é realmente se alimentar do sal marinho, do sal verdadeiro marinho. Todos os problemas de pressão alta ou alguns outros problemas de saúde são desses cloretos que são feitos em laboratório, mas que podem ser resolvidos com a alimentação do sal marinho. E agora você falando, eu falei assim, meu Deus, tem tudo a ver, porque é o sal do plasma, não é o sal dentro da célula. E os exames, eles fazem do sal que está dentro da célula, então você não consegue ter um acompanhamento. Então, por exemplo, eu tenho uma menina de 3 anos e uma das coisas são os inchaços, edemas nas pernas, trombose, tudo isso podem ser prevenidos com a ingesta de sal marinho, e é para colocar o sal marinho embaixo da língua e depois tomar água, segundo uma médica norte-americana, porque a absorção do sal, ela precisa ser pela mucosa, e a água você toma. E aí o próprio corpo sabe organizar para onde vai. E Perfeito. Agora, meu Deus, eu fiquei assim, aí eu fiquei quieta, não ia dividir para não incomodar, porque não é um assunto. Não fique quieta, não, tudo isso faz parte. Tem tudo a ver com o oceano em mim, né? Exato. Como realmente o oceano existe dentro de nós. Exato. E assim, e não é só o cloreto de sódio, né? O sal marinho, ele tem outros sais em menor Isso, quantidade. tem mais de 90. E esses sais fazem as diferenças desses sais. Mais de 90 minerais, com certeza. Eles já viram de N doenças, né? Esquizofrenia, Alzheimer, N. Como a vida de todas as pessoas poderia ser resolvida hoje, né? Segundo essa médica norte-americana, se fosse trocado. Hoje, eu aqui em casa, a gente consome o sal das salinas de Mossoró. Sim, no Rio Grande do Norte. Que realmente é sal, né? Sal verdadeiro. Mas olha só, né? E aí você mostra ali que o sódio no plasma, nossa, eu fiquei muito admirado com aquela tabela. Achei extraordinário. Que legal. Que legal. Eu vou deixar ela... Beleza. Eu vou deixar ela disponível, inclusive o livro que eu tirei ela, vou deixar ali para vocês, enfim, se quiserem aprofundar, está ali. Então, assim, próxima aula, fazemos na segunda? Posso? Fazer na segunda? Tem a questão de hoje. Então tá. Então a próxima na segunda, eu vou mandar um e-mail, né, claro, confirmando isso, mas para beneficiar também aqueles que não podem na quarta. E, claro, de qualquer maneira vai ficar gravado e vocês podem também fazer contato a qualquer momento que a gente vai tentar atender a todas as demandas. Beleza? Então, vou parar a gravação aqui. Agradeço a todos pela participação, pela presença e nos encontramos na semana que vem. Obrigado aí a todos e foi muito legal novamente falar com vocês.